Sem dúvida é a passagem mais conhecida das Escrituras. A pessoa nunca viu uma Bíblia, mas ela conhece o Pai Nosso. Ela nunca abriu uma Bíblia na vida, mas ela já citou alguns desses versículos em algum momento da sua vida. Vamos lá abrir a Bíblia? Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Portanto, orai desse modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pode passar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de estudar exatamente algumas dos aspectos dessa oração, é preciso entender o que Jesus está ensinando. Os judeus já tinham o hábito de oração, pode baixar, já tinham o hábito de oração. Ele não precisava ensinar as pessoas a necessidade de orar. Os judeus já sabiam fazer isso, já tinham o hábito de fazer isso. Contudo, eles construíram, pode baixar mais, um péssimo hábito. O hábito de fazer orações que não estavam centralizadas no Senhor, mas que estavam centralizadas no próprio homem. Lá no versículo 5, por exemplo, ele vai alertar os discípulos, ou pelo menos o grupo que está ouvindo o Sermão da Montanha, que eles não deveriam orar para serem vistos pelos outros. Coloca o versículo 5 lá para mim, por favor. Quando orardes, não sejais como os hipócritas. Então haviam hipócritas orando. Hipócritas é uma palavra que significa interpretar um papel, alguém que está fingindo, interpretando algo. Não é original, não vem de coração. Então ele diz, esses hipócritas estão orando. E vocês não devem orar como eles. Ora, mas como eles oram? Olha lá, gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas. E aí vem o detalhe, para serem vistos pelos outros. A preocupação dessas pessoas era impressionar, era arrancar aplausos, era serem vistos e admirados. Jesus está dizendo, vocês não devem ter isso em mente quando oram. Não devem pensar e se importar com quem está ouvindo e como ela vai ou ele vai reagir à sua oração. Então começa esse ponto importante aqui. Quando você ora, você se preocupa com quem ouve? Você, quando ora, está preocupado se a pessoa vai gostar ou não da sua oração? Às vezes eu vejo pessoas dando essa desculpa para não orar. Por que você não ora na igreja? Ah, não, eu não oro na igreja porque eu tenho vergonha. Quando ela diz isso, ela não está falando que ela tem vergonha de Deus. Ela está dizendo que ela tem vergonha das pessoas. Então, por que ela não ora em público? Ela não ora em público porque ela está preocupada com o que as pessoas vão pensar. Só que no lado delas não é se orgulhar, é o contrário. Eu não oro em público porque eu tenho medo de errar. Mas não é para essas pessoas que você está orando, não importa se você vai orar. Se você, ao invés de falar bem, fala mal, se você está falando uma palavra que está conjugada errada, isso não importa. Deus sabe o que você está falando no seu coração. Mas nós, muitas vezes, estamos mais preocupados em sermos vistos pelos outros. Outra questão importante está no verso 7. E no versículo 7 ele diz o seguinte, quando orardes, não useis de vãs repetições ou de repetições
inúteis. A exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Aqui nós temos outro erro que precisamos evitar: ficar sempre repetindo a mesma coisa. A ideia de que quanto mais você repete aquilo, mais isso vai se confirmar. Fazer da oração um mantra. O que é um mantra? São palavras mágicas que, quando são ditas, elas precisam acontecer. Sabe quando você aprende que, se você fala determinadas coisas, isso tem poder? Tem pessoas que acreditam nisso. Não fala isso porque as palavras têm poder. Se você falar isso, vai acontecer. Tem gente que pensa assim acerca da oração também. Não, eu tenho que falar isso para Deus para que a oração aconteça, para que seja eficaz. Como se aquilo fosse a chave que vai fazer Deus. Agora eu vou ouvir a sua oração porque você disse as palavras que eu estava querendo ouvir. Não. Não se trata de palavras mágicas, não se trata de quantas vezes você diz as palavras, mas de como está de fato o seu coração naquele momento. Nós usamos de vãs repetições porque muitas vezes nós falamos sem o coração. Você diz as palavras certas, mas o coração não está certo. Você diz as coisas que devem ser ditas, mas o seu coração não está realmente lá. São vãs, são inúteis, porque são ditas da boca para fora. Quantas vezes você já não disse algo ao Senhor da boca para fora? Nós temos, até chega ao cúmulo de dizer isso, mas se você tivesse que repetir ou realmente dizer o que você está orando depois de 1 hora de oração, muitos de nós não saberíamos o que oramos. Não sei o que foi que eu pedi para Deus, porque eu pedi tanta coisa. Você fica pensando, mas espera aí, você pediu um monte de coisas e não pediu nada ao mesmo tempo. Porque foi só dito. Não foi refletido, não foi pensado, não veio do coração. Oração não pode ser um hábito frio, calculista e repetitivo. Deve ser um envolvimento de relacionamento. Eu não me relaciono com minha esposa ou com os meus filhos no automático, dizendo só as palavras que eles querem ouvir. Não. Eles vão perceber que eu não estou sendo sincero. Deus sabe, ao ver o nosso coração, quando nós somos e quando não somos realmente verdadeiros e sinceros. Então, esses 2 cuidados precisam ser evitados. Os 2 extremos: orar de uma forma que é só para impressionar pessoas e orar achando que só porque foi dito, sem envolvimento do coração, Deus é obrigado a responder, afinal de contas você disse as palavras mágicas. Vamos entrar então em outra questão, que é a questão da oração em si. Nós dividimos esta série em 4 domingos. Portanto, nós não veremos tudo hoje. Vamos ver só o verso 9. Então, olhe o verso 9 comigo mais uma vez. Ele diz: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eu não vou ser repetitivo, ou seja, não vou falar aqui aquilo que você vai ouvir na aula depois. Então, o que eu vou tratar aqui é um aspecto diferente do que será tratado na aula mais tarde. Na aula, vocês vão ver sobre cada aspecto dessa oração. O que significa ser santificado, o que significa ter esse relacionamento com o Pai. Eu não quero falar muito sobre esses aspectos, porque nós vamos mastigar isso nas aulas. Mas eu quero falar com você sobre um aspecto que você não vai abordar tanto na aula, que é o fato da paternidade de Deus. Você colocou, pode colocar, pode usar só ele, tá? Não precisa sair para mostrar versículo nenhum. Muito bem, você já parou para pensar no privilégio que nós temos ao chamar Deus de Pai? Quero que você entenda, nós não devemos minimizar isso.
Os judeus não tinham um relacionamento com Deus, no Antigo Testamento, ao ponto de poder chamá-lo de Pai. Ele era Senhor. Ele era Rei. Mas ele não era chamado de Pai. Jesus introduz isso para nós. Jesus traz esta ideia de que Ele é o nosso Pai eterno. Isso também nos traz uma nova ideia de relacionamento. Deus tem um interesse ao colocar para nós este início, Pai. Ele quer ser íntimo. Ele quer estar próximo dos seus filhos. Ele quer iniciar uma nova dinâmica de relacionamento. E nós, quando oramos, devemos levar este relacionamento em consideração. Se você analisar toda a oração, não sei se é possível colocar toda a oração aí, acho que fica pequenininho, né? Mas tenta pôr. Acho que dá para colocar os 3 primeiros só. Os 3 versículos lá, de 9 a 11. Isso. Você percebe que há uma escala descendente nos relacionamentos. Começa com pai, certo? Depois ele fala de reino, então o relacionamento já não é mais pai, agora é servo e senhor, súdito. Depois ele baixa um pouco mais e fala de pão nosso. Então ele fala de um relacionamento de dependência. Eu sou mendigo agora, que dependo dele. Mais baixo ainda, ele vai falar depois de venha o teu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, o pão nosso. Depois ele fala do relacionamento com o próximo, do devedor. Então, olha, pai, depois súdito, depois mendigo, agora devedor. E por fim, ele termina a oração na escala mais baixa, um pecador que vai pecar se ele não intervir. Olha como que vai caindo, né? A escala é descendente. Ele começa pai, depois súdito, depois caiu mais um pouquinho, agora eu sou só um mendigo que depende dele para o sustento diário. Depois, mais um pouquinho, caiu, e agora eu sou um devedor. E agora caiu mais ainda, e eu sou um devedor que vai pecar se Deus não intervir. Não é proposital? Ele quer que você entenda que o seu relacionamento com Deus precisa também reconhecer certas questões. Senhor, eu sou o Pai, o Senhor é o meu Pai. O Senhor começou isso, o Senhor começou um relacionamento, mas o Senhor me leva a refletir que eu não sou um filho digno. A oração me leva a pensar, à medida que vou orando, o quanto eu sou dependente, o quanto eu necessito dEle, e o quanto eu não posso viver sem Ele. É proposital. À medida que você vai orando, você vai percebendo seus defeitos, seus pecados, as suas limitações. Este relacionamento nos impulsiona a fazer uma autorreflexão. Quando foi que Deus nos decretou seus filhos? Volta no slide. Efésios capítulo 1, você tem lá. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual deu gratuitamente no amado. Deus nos predestinou, Ele escolheu você como filho amado antes do mundo existir. Este relacionamento já foi sonhado e planejado por Deus quando ainda não havia criado o mundo. Para você, ser filho de Deus é uma novidade.
À medida que você se converteu, você começou a entender o que significa ser filho de Deus. Mas para Deus, você é filho dele antes de tudo existir. Ele já se viu como seu pai antes de todas as coisas. Por que ele fez isso? O único motivo por ele ter te adotado como filho está em 1 João capítulo 3, verso 1. O texto está lá. Vejam, diz o texto, como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Olha como ele começa esse versículo. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Por que ele te adotou como filho? Porque ele te fez filho. Ele não te fez filho porque você merece. Não se trata de mérito pessoal. Ele não o adotou na família celestial porque você é bonitinho, ou é bonitinha, porque você frequenta a igreja ou não. Ele o fez por amor. Não há mérito na adoção. Toda a glória pertence ao adotante. Você já parou para pensar como que funciona isso na prática? Ele te viu cheio de pecados. E mesmo assim, ele escolheu amar você e te adotar na sua família. Isso é impressionante. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Qual foi o meio que Deus adotou o meio que Deus escolheu para nos adotar? Segundo ponto lá, Rua. A obra de Cristo. Em Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 5, ele diz, mas quando chegou a plenitude dos tempos... Não, desculpa, estou lendo certo? Estou. É que aqui para mim está do 3, acho. Aí é. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou o tempo certo, o momento oportuno, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Nós fomos redimidos, nós fomos salvos, nós fomos adotados, e o custo dessa adoção, a forma que Deus resolveu nos adotar, foi o sacrifício do seu Filho Jesus. Você não é filho porque ele simplesmente fez um estalar de dedos celestiais. Isso lhe custou a vida da seu próprio filho. Se tornar filho de Deus não foi gratuito. Não foi uma coisa que não lhe custou nada. Mas como isso é possível? Nós somos adotados porque estamos unidos a Cristo e nos tornamos seus filhos porque em Jesus nós fomos transportados para o reino da glória. A expressão que ele usa muitas vezes no Novo Testamento é em Cristo. A ideia é de que aquilo que aconteceu com Jesus também aconteceu conosco. Nós participamos das mesmas bênçãos que o Cordeiro. Então nós aprendemos nesta manhã duas coisas importantes. Você é filho de Deus. Quando isso começou? Na eternidade. Qual o preço? Qual o meio? Como ele fez isso? Através do seu Filho Jesus. Não foi de graça. E terceiro, qual é a prova? Qual a evidência? Qual o testemunho que nós temos de que você é filho? Como é que você sabe que você é filho de Deus? Você recebeu um RG celestial, caiu na sua caixa de e-mail. Olha, você se converteu ontem, Anderson. E agora eu enviei para você, você imprime, plastifica, põe na carteira, não perca, é um documento oficial do celestial, de que você tem um novo pai. E agora, quando você chegar no céu, você apresenta essa carteirinha, e aí você põe acesso, passa pela catraca, porque aí você pode ter acesso, é como um clube.
Só os filhos podem entrar. Nenhum de nós recebemos nenhum documento oficial. Na Idade Média, o Papa, ele escrevia as bulas papais e também vendiam as indulgências. As indulgências eram o quê? Documentos assinados pelo Papa te dando garantias celestiais. Você poderia comprar perdão, você poderia comprar um terreninho no céu, desde que você tivesse o preço certo, pudesse pagar, e ele dava um documento, você colocava esse documento na sua mesa de escrivania, e ali você teria então um documento provando: eu sou filho de Deus, eu sou um ser celestial agora, o Papa assinou, está garantido minha entrada no céu. Não, você não tem esse documento, e nem que pudesse ter, você o teria, porque homem nenhum pode outorgar tal direito. Ora, então qual é a evidência, qual é a prova? Em Romanos capítulo 8, verso 15, a Bíblia diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O espírito é que, de fato, evidencia, prova a nossa adoção. Deus não nos deu, diz ele, um espírito de escravidão, de medo. Mas, pelo contrário, o texto diz que ele nos deu um espírito de adoção. O Espírito nos evidencia, prova que somos filhos de Deus. A Bíblia diz como ele faz isso: ele clama, Abba, Pai. É o Espírito que nos move a este relacionamento. A prova de que você é filho é que o Pai está chamando você. O Pai tomou a iniciativa de te trazer para perto. O Pai tomou a iniciativa de mostrar que você precisava se arrepender dos seus pecados. O Pai tomou a iniciativa de dizer a você que você precisa mudar de vida para agradá-lo e servi-lo e honrá-lo. Ele confirma, portanto, em nosso coração que nós agora pertencemos à família de Deus. É Ele quem está trabalhando no meu e no teu coração, dizendo assim: ei, João, você é filho de Deus. E a prova disso é que estou tocando sua vida, estou tocando o seu coração, estou alterando o seu coração, chamando-o para um arrependimento, para a confissão, para uma nova vida, para um novo relacionamento. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, versos 6 e 7, está lá. O desejo de obedecer e a aceitação da disciplina de Deus é também uma prova de que nós somos filhos de Deus. Ele diz o texto ali: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então a própria dor, o próprio sofrimento, o próprio agir de Deus nos corrigindo é evidência de que somos filhos de Deus. O que Hebreus está nos dizendo é: quando Deus está castigando você, Ele o faz por amor. Ele não faz por te punir pelo fato de você ser pecador. Ele já fez isso quando Jesus morreu na cruz por você. Mas Ele te disciplina, te corrige para que você se arrependa e seja mais parecido com Jesus. É a forma dele nos ensinar. Você corrige os seus filhos. Às vezes disciplina eles com vara. Por quê? Porque se faz necessário. Mas por que você faz isso? Porque você os odeia? Porque você quer matá-los? Porque você quer que eles saiam da sua vida para sempre? Não, você faz isso porque você quer que eles aprendam com a dor a não repetir o erro.
Deus usa do mesmo método com o seu povo. Deus usou o mesmo método com o povo no deserto. Ou você acha que foi sem propósito que eles passaram fome e sede no deserto? O propósito era confiar, depender, buscar a Deus. Então, se você sofre, aprenda a fazer isso para a glória de Deus. Senhor, me ensina no meu sofrimento a, primeiro, aceitar o agir de Deus na minha vida e como o Senhor quer fazer as coisas. E segundo, faça-me no meio da dor e do sofrimento a me tornar mais parecido contigo. Porque eu sei que o Senhor, com o seu Espírito, está trabalhando na minha vida nessa direção. Então nós aprendemos um outro ponto importante no que significa ser filho de Deus. Nós temos o Espírito trabalhando nas nossas almas. Amém? Então quando você chama Deus de Pai, você não está só chamando-o de Pai porque é um novo nome. Não, é um novo relacionamento. E esse relacionamento não começou com você. Foi você que inventou, foi Ele. E este relacionamento implica que você entenda que desde a eternidade foi Ele que decidiu que as coisas seriam assim agora. Implica que você precisa entender que ser chamado de filho de Deus coloca Jesus na cruz, porque se Ele não tivesse ido lá, você jamais poderia ser chamado de coisa alguma, a não ser inimigo de Deus. Implica saber que o Espírito Santo está atuando no seu coração e no meu coração agora, para que nós possamos ser mais parecidos com o seu Filho legítimo, Jesus, porque somos filhos adotados. Significa mais, que nós temos direitos. Olha que coisa maravilhosa, nós não merecíamos nada de Deus a não ser castigo eterno, e agora nós temos uma herança, que nós não merecíamos ter. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 2,19. Ele diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aguardamos então, queridos, uma manifestação. Deus nos dá um novo nome, uma nova identidade. Você não é mais estrangeiro e nem forasteiro, mas são concidadãos. O que é concidadão? Você é cidadão com outros cidadãos. Aqui ele está falando de judeus e gentios. Senhor, obrigado, porque eu não sou digno, não merecia o céu, não merecia todas as heranças que o Senhor tem garantido para mim, mas eu recebi, não por mérito, mas por causa da graça do Senhor. Nova identidade, membros da família de Deus. Você é representante do alto aqui. Você está agora aqui neste mundo para representar uma nova vida. Representar o Pai. Portanto, viva como filho dele, não como filho do mundo, porque você não é mais deste mundo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, ele nos dá outra dessas maravilhosas heranças ou bênçãos. Ele diz que nós temos acesso livre ao Pai. Hebreus 4, 16 diz o seguinte: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Obrigado, Senhor, porque filhos têm acesso livre. Filhos podem entrar na sala do trono do seu Pai, sem precisar ser apresentado. Filhos não precisam de intercessores junto ao Pai. E esse é um dos grandes problemas nossos com o catolicismo, que insiste na necessidade de alguém para interceder junto ao Pai, como se o Pai tivesse inacessível.
E se não for alguém lá falar por mim, eu como filho não posso entrar para falar. Você tem este privilégio. Mas infelizmente poucos usamos. É um privilégio de vida de oração. É um privilégio de acessar a sala do trono a qualquer momento. Acho que nós não entendemos o que isso significa. Sabe por quê? Porque nos falta fé para entender o que a oração pode fazer. Não estou falando de bênçãos, de coisas materiais. Porque muitos acham que o privilégio da oração é isso. É você receber uma bênção, uma herança, uma graça, um favor, uma cura, um emprego novo. Isso é... Deixa eu colocar as palavras corretas. Isso é o mínimo do mínimo. Isso é a coisa menor que a oração poderia fazer por você. Se você enxerga a oração apenas como receber uma bênção material, você ainda não entendeu o que a oração é. Sinto te informar, mas se você só vê a oração como uma forma de receber alguma coisa física e material, você ainda está tentando receber migalhas dos céus. Porque o maior privilégio que a oração te dá, você não faz uso. Porque não entendeu o que ela é. A oração é o acesso direto ao coração do Pai. É poder entrar agora mesmo na sala do trono e estar com aquele que te ama com um amor que nunca, ninguém jamais vai te amar. É poder entrar no lugar onde você está 100% protegido e guardado. É poder falar com a pessoa livremente que mais ama você em toda a face da terra. Mais do que isso, é poder conhecê-la, essa pessoa. Eu não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer, mas você já pensou naquele filho que entra na face do seu pai só para pedir coisas materiais? Pai, posso? Mãe, posso? Pai, dá. Mãe, dá. Compra. Mãe, compra. Pai, compra. Todo pai se entristece. Porque percebe que a intenção da relação não é a relação em si, mas o que ela pode trazer de benefício. Se você vê a oração apenas como um meio de receber alguma bênção, você está fazendo a mesma coisa. Está entendendo o relacionamento com Deus do ponto de vista dele como provedor e você como recebedor. Como o pai que recebe o filho na sua presença, mas as únicas palavras que saem dos seus lábios é Pai me dá, Pai me dá, Pai me dá, Pai me dá, Pai me dá. É uma pena. Porque quando agimos assim, nós não estamos entendendo o que Deus está querendo fazer conosco. Mas existem alguns filhos, e não são muitos, mas alguns filhos, que realmente entenderam um princípio aqui. Senhor, eu não preciso pedir nada ao Pai. Mesmo que Ele me estimule a fazer isso. Porque a maior de todas as bênçãos que o Senhor já me deu, eu nem preciso pedir isso, porque eu já recebi, é poder me relacionar contigo. E agora, eu não preciso pedir isso ao Pai. Senhor, por favor, me receba. Senhor, por favor, abre a porta para eu entrar. Senhor, por favor, dá para você pedir para os anjos me liberar a entrada? Não. Ele já preparou um acesso, um novo caminho. Através do seu Filho Jesus e do sangue dele. Você é recebido no momento em que você dobra os joelhos e põe fé no Senhor. Naquele momento, a Bíblia diz, você pode estar entrando na sala do trono e participar da sua glória. Romanos capítulo 8, versículo 17, ele fala de outro privilégio desta adoção. Ele diz, tudo que pertencia a Cristo por direito, agora pertence a nós
pela graça, somos herdeiros de Deus e de suas promessas. Romanos 8,17 diz o seguinte, diz o texto: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que ele quer dizer com isso? Se você é filho de Deus, você recebe os mesmos privilégios, as mesmas garantias que o seu Filho Jesus Cristo recebe e recebeu. Você não está entendendo. Ele está dizendo, você tem acesso ao Pai tal como Jesus Cristo teve acesso ao Pai. Você pode ter um relacionamento com Ele tal qual o Filho tem. Você pode ser íntimo do Pai tal qual o Filho teve. E mais, você será tratado pelo Pai da mesma forma que o Filho Jesus será tratado por toda a eternidade. No céu, você será tratado como filho, não como um servo que vai limpar as poeirinhas de onde ele passou. Tudo que Cristo conquista por sua fidelidade, agora pertence a nós. Tudo que Cristo conseguiu receber do Pai, por sua obediência até a cruz, nós também recebemos. Nós somos tratados com base nos méritos do Filho, ou seja, somos tratados e recebemos as mesmas heranças e as mesmas bênçãos que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Então, quando você começa a sua oração dizendo, Pai, será que tudo isso vem na sua mente? Tudo isso está ali? Você está pensando nessa dinâmica, nesse relacionamento, e nessa herança, e nessas bênçãos, e nesses privilégios, e nessas responsabilidades? Para caminharmos para o encerramento, eu quero colocar diante de ti uma perspectiva da eternidade. Nossa adoção, o fato de sermos filhos, vai se concretizar efetivamente ainda. Fisicamente, materialmente também. Nós já temos e já somos chamados filhos de Deus, mas haverá um dia e uma hora determinada pelo Pai em que você se tornará fisicamente filho dele. Romanos capítulo 8, versículo 23, ele diz o seguinte: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. E o que é isso? Ele diz, a redenção do nosso corpo. O que ele está dizendo é o seguinte, filhos terão um privilégio. Qual o privilégio? Vencerão fisicamente a morte, porque ressuscitarão como Cristo, para uma vida celestial com Ele. Num corpo glorificado, maravilhoso. O mesmo corpo que o Filho verdadeiro, o Filho legítimo, Jesus tem. Eu receberei, você receberá um corpo que não se cansa, um corpo que não sofre, um corpo que não chora, um corpo glorificado, especialmente preparado. O mesmo corpo que agora o Senhor Jesus tem, você receberá também. Ele está dizendo, nós estamos gemendo porque estamos nesse corpo de carne e osso que sua, cansa, que dói, que machuca. Mas não vemos a hora, ou mal esperamos, ou aguardamos ansiosamente a hora em que nós receberemos a herança de sermos de fato transformados e adotados como filhos, fisicamente. Você já parou para pensar como será a sua nova vida com Jesus e o novo corpo glorificado que você receberá como filho dele? Acabou a canseira, acabou a dor, acabou as dores nas costas da idade.
O Jova não vai mais mancar. Amém? Essa é bênção. E como era o corpo de Jesus? Você já viu como que a Bíblia apresenta o corpo de Jesus ressurreto? Ele aparece e some. Ele é físico ao mesmo tempo que é espiritual. Ele sobe para o céu. Ele aparece e desaparece. Né? Eu acho que o pessoal que escreve as histórias de heróis, super-heróis, eles andaram lendo a Bíblia, porque o corpo de Jesus é de um super-herói. Some, aparece, teletransporta. É o seu corpo. Ele foi o primeiro a usar, você vai usar também. Terá um corpo assim também. Mas, ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 29 agora, o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele destinou você, já está marcado esse dia, você já está predestinado para isso. O quê? Ser igual a seu Filho Jesus. Não se trata de será que isso vai acontecer comigo, é quando vai acontecer comigo. Porque vai acontecer. Aliás, Paulo diz que essa é a nossa esperança em Cristo. Do dia em que, de fato, nós não falaremos de ser filhos, mas física e espiritualmente estaremos com o Pai por toda a eternidade. Então, esta manhã, você está sendo desafiado a pensar no que significa ser pai, ou ele ser teu pai. O que significa ser filho. E quando você for orar, a partir de agora, você não precisa ter medo de chamá-lo assim. E entenda o que significa chamar Deus de pai. Entenda o que implica isso. Alguma dúvida? Não? Você já se relaciona com Deus nesse ponto? Quando você chama Ele de Pai e quando você canta sobre ser filho de Deus, você pensa nisso? É isso que vem na sua mente? Há alguma dúvida? Vocês estão caladinhos, né? Não tem problema não. É que o Jova não começou a falar. Ele sempre abre. Vamos orar? Amado Deus, nós somos teus filhos. O Senhor nos ensina na oração que estamos num novo relacionamento com o Senhor. E este relacionamento é alto, é sublime, é o maior relacionamento que uma pessoa humana poderia encontrar. Porque o Senhor nos levou, nos transportou para algo que está muito além da nossa capacidade de alcançar. Nós nunca, por mérito pessoal, poderíamos ser chamados de filhos de Deus. Nós não temos esse direito. Nós não nascemos de Deus. Nós somos criaturas que nos convertemos e fomos adotados como filhos. E a Bíblia diz que isso só aconteceu graças ao que o seu Filho Jesus fez por nós. Isso só aconteceu porque na eternidade o Senhor nos preparou para este relacionamento. Nos escolheu, nos separou. Te louvamos, ó Deus, porque foi o Senhor Jesus que fez essa obra, que a consumou na cruz, quando o Senhor sofreu e morreu pelos nossos pecados naquele dia. Te louvamos porque o Senhor colocou em nós o teu Espírito Santo, que é a testemunha, a prova cabal de que somos filhos de Deus. Porque Ele está atuando em nós. Ele não desiste de nós.
Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O teu Espírito nos adotou como filhos e nos move a aclamar e a chamar o Senhor Abba, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu alguns direitos, alguns privilégios. O Senhor nos deu um novo nome, uma nova identidade. O Senhor nos deu livre acesso ao trono do Pai. E em cada momento das nossas vidas, nós temos este privilégio, esse livre acesso, esse novo caminho pelo sangue do Cordeiro, de podermos entrar na sala do trono, do lugar mais importante do universo. Mas infelizmente, por vezes, nós só entramos com uma lista de pedido e não aprendemos a entrar para simplesmente estar na presença do Pai, no lugar mais maravilhoso de se estar. Senhor, também te louvamos, porque o Senhor, ó Pai, nos fez co-herdeiros com Cristo. Tudo que o Senhor Jesus recebeu, nós receberemos também. Espiritualmente já o recebemos, mas também o receberemos fisicamente. Um dia nós estaremos na presença do Pai, e os nossos olhos o verão face a face. E naquele dia o Senhor, ó Deus, nos tratará como trata o seu próprio Filho Jesus. Te louvamos, ó Deus, por isso. É um grande privilégio, é um novo relacionamento. Que nós possamos, a partir de hoje, Senhor, enxergar a oração totalmente diferente. Porque nós não estamos mais falando com uma pessoa qualquer, ou com Deus distante, impessoal. Mas estamos falando com o nosso Pai, que está, ó Deus, comprometido a nos relacionarmos contigo de uma forma nova e maravilhosa. Que o Senhor nos ensine a orar o Pai Nosso, para a glória do teu nome. Amém. Amém.